Hoje o título da mensagem é O Deus que Concede. E eu gostaria de pedir mais uma vez para você fechar seus olhos, para nós pedirmos o Espírito Santo nos encher de sabedoria, para que nós venhamos a compreender a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, como os profetas receberam o Teu Espírito, nós precisamos agora daquele que foi enviado para nos ensinar, nos guiar e nos mostrar toda a verdade. Por favor, esteja conosco, Teu Espírito nos ensine e nos ajude a praticar o que vamos aprender, em nome de Jesus. Amém. O Zeidan vai estar passando, ele tem algumas Bíblias, ok? Caso você não esteja com a Bíblia aí, o Zeidan tem, ele vai deixar aí para você estar utilizando. O título da mensagem é o Deus que concede. E semana passada eu comentei com vocês, comecei fazendo a pergunta: o que vocês esperam para o ano de 2025? O que você deseja para o ano de 2025? Tem gente que deseja trocar de carro, tem gente que deseja constituir uma família, talvez arranjar um namorado, uma namorada, um trabalho. O que você precisa para este ano? Mas afinal, o que realmente precisamos? A palavra precisar está relacionada a ter necessidade ou carecer. Algo que eu não consigo viver sem. Quando eu era mais novo, tinha algumas coisas que eu considerava ser de extrema necessidade, que eu achava que eu não podia viver sem. Uma das coisas que eu considerei que eu precisava resolver minha vida o mais rápido possível era casar. Não foi por isso que eu casei, porque depois, antes de casar, eu já tinha mudado essa mentalidade. Mas eu queria casar antes da volta de Jesus. E não só eu queria casar antes da volta de Jesus. Eu, com 20 anos, queria ter meu primeiro filho. Eu tinha 12 anos quando comecei a pensar essas ideias malucas. Não ter filho é maluco, mas é que vocês vão entender agora o problema do meu pensamento. Com 20 anos eu queria ter meu filho. E aos 20 anos do meu filho, eu gostaria que ele tivesse casado e tivesse um neto. Que aos 20 anos do meu neto, eu gostaria que ele estivesse casado e tivesse um filho. Para eu já ver o meu bisneto. As contas aqui tá dando 80, né? 80 anos. E eu calculei que eu planejei que eu ia viver até os 100. Porque quando meu bisneto tivesse 20 anos, ele teria casado e teria um filho. E assim eu conseguiria ver meu trisneto. É claro que eu entendi que isso era totalmente irreal depois de uma certa idade. E isso foi um sonho totalmente assim, maluco. Depois que eu amadureci um pouco, eu continuei sonhando. Continuei sonhando em constituir uma família, sonhar em concluir minha faculdade, sonhar em ter um cachorro. Eu queria ter um cachorro, queria ter um cachorro grande, consegui meu sonho. Agora estou com um sonho de ter um maior. A cara da cabeça. Um pouquinho maior. Mas talvez aquele fila brasileiro. Pode ser, né? Aquele grandão assim, né? Mas, brincadeiras à parte, Deus ajudou a realizar meus sonhos. Eu tinha um sonho, conheci a Gabi, sonhei em casar com ela, casei com ela, terminei o curso de teologia, sonhei em trabalhar em escola e Deus foi ajudando a realizar os sonhos. É claro que são sonhos que não envolvem tanto uma necessidade, mas eram desejos do meu coração. E Deus, Ele vai guiando a nossa vida. Nessa semana, eu estou em semana de estudo. Eu estou lá na FAP, mas você fala, mas pastor, você está aqui. É porque eu fiz um bate-volta. Eu estou aqui para segunda de manhã eu tenho que estar lá de novo. Na Faculdade Adventista do Paraná. E a gente está estudando ali, eu estou fazendo uma pós-graduação em capelania e a formação pedagógica. E primeiro dia eu estava pensando, o que eu vou pregar sábado? E a pessoa que foi trazer a mensagem para nós,
na quinta de manhã, abri o texto no livro de Daniel, no capítulo 1. E eu fiquei pensando justamente naquele texto, não no que ele falou, mas em alguns elementos que eu tenho no meu coração, que o livro de Daniel me impacta muito. Eu falei assim, um ótimo livro para começar o ano. Principalmente o capítulo 1. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Eu já comentei com vocês, do ponto de vista do livro de Daniel, capítulo 1. Nós já tivemos uma mensagem sobre Daniel e sua fidelidade. Mas hoje nós não vamos falar sobre Daniel. O capítulo 1 tem 3 pontos necessários para nós compreendermos que o personagem principal do livro de Daniel não é Daniel. Na verdade, o personagem principal do livro de Daniel e do capítulo 1 em específico é Deus. Porque o agente de toda a história no livro, é Deus. E o livro de Daniel vai trabalhar a soberania de Deus. E 3 versos que eu vou citar agora, e nós vamos ler em seguida, vão trabalhar essa questão de Deus ser o agente. O primeiro verso está no capítulo 1, o verso 1 e o 2. O segundo está no verso 8 e o verso 9. E o terceiro é o verso 17. E cada uma dessas partes eu intitulei o Deus que concede. A primeira parte, o primeiro verso, o capítulo 1, verso 1 até os 2, mas a gente vai ler até os 5. É o Deus que concede momentos desagradáveis. Eu convido você a ler comigo o verso 1 até os 5. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O livro de Daniel começa com uma cena trágica, totalmente negativa. Nabucodonosor vem da península de Sinar, e caso você não saiba, a península de Sinar é aonde ficava a Torre de Babel. Nenhuma vez no livro de Daniel aparece, eu já apresentei para vocês essa curiosidade, nenhuma vez a palavra Babilônia aparece no livro de Daniel. João Ferreira de Almeida traduziu para Babilônia. Mas a palavra ali é Babel. A palavra que aparece todas as vezes no texto babilônico é Babel, para justamente dizer que é a mesma região, o mesmo espírito, a mesma ideia. E esse rei vem da região de Sinar até Judá, até Jerusalém, e ele a sitia. Tudo bem, as guerras existiam, havia esses sítios, e Deus livrou várias vezes o povo de Israel. Mas o que torna o texto pesado é a seguinte frase: o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, e também os utensílios do templo de Deus. Deus entregou para Nabucodonosor o povo de Israel. O povo de Deus é entregue para Nabucodonosor. Parece até ver uma ironia no texto, já que Abraão, o pai de Israel, é chamado para sair da península de Sinar. Quando você lê o texto de Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela. Tinha acabado de haver o episódio do capítulo 11 de Gênesis, a questão da Babilônia, a questão de Babel. Deus está chamando Abraão para sair dessa região
e ia levar para uma região que ele queria mostrar, que é a região onde Israel se estabelece. E agora Israel está voltando. Para onde? Para onde tinha saído. Não era para ter voltado, porém, agora Deus está mandando a família de Abraão voltar para este lugar de onde ele saiu. E convenhamos, ter que mudar, deixar sua terra, não é fácil. Eu não sei quantos são aqui da região. Eu não sou. Eu sou paulista. Mas a minha vida, ela nunca foi de ficar no mesmo lugar. Meu pai é pastor, então a vida inteira mudando. Mas eu vejo que quando você tem que mudar, ou uma questão familiar, ou uma questão de emprego, você tem que enfrentar barreiras linguísticas, barreiras culturais, mas você enfrenta porque você entende que aquilo é necessário. Mas você também entende que se tiver que voltar, você consegue voltar. Você está tentando uma vida nova. No caso do povo de Israel, eles não foram convidados, vamos conhecer uma nova terra, vamos estabelecer um novo lugar. Não, eles foram obrigados, eles foram tirados, eles foram arrancados. E pior, com a consciência que Deus estava tirando eles daquele lugar, que era um lugar bom, uma terra que manava leite e mel. Mas qual o motivo de Deus entregar o seu povo aos babilônicos? Ou melhor, qual o objetivo e qual o sentido de Deus permitir momentos desagradáveis na nossa vida? 3 ideias são importantes. E nós vamos ver cada uma das 3. Primeiro, momentos desagradáveis vêm por consequência natural do pecado. Segundo, momentos desagradáveis vêm para pôr à prova a nossa fé. Terceiro, momentos desagradáveis vêm porque Deus quer trazer seu povo de volta. Vamos analisar a primeira sentença. Momentos desagradáveis vêm como uma consequência natural do pecado. Nem tudo é culpa de Satanás. A gente tem essa mania. Eu estou sendo tentado. É culpa de Satanás. Esse desastre aconteceu. É culpa de Satanás. Mas isso está acontecendo na vida. Aconteceu essa doença terminal. Culpa de Satanás. Nem tudo é culpa de Satanás. Nós temos que entender que o universo que nós vivemos, nosso planetinha, ele foi afetado pelo pecado. E o pecado causa momentos e situações desagradáveis. Nossa genética carrega o pecado e naturalmente nós somos tendenciosos. Nós temos a questão do pecado que causa doenças em nossa vida. O pecado afeta a natureza que causa destruição. Dor, fome, terremoto, enchentes. São resultados do pecado existir no mundo natural. E essa é a primeira ideia que nós temos que ter. Momentos desagradáveis vêm como consequência natural do pecado. Porque vivemos num universo pecador, num planeta pecador. Vamos ter momentos desagradáveis. Segundo ponto, momentos desagradáveis vêm para pôr à prova a nossa fé. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó. E o livro de Jó apresenta justamente uma situação, um exemplo de uma pessoa que tem a sua fé provada. Jó passa o livro inteiro sem entender o motivo pelo qual ele está sofrendo. Nós, como leitores, sabemos que ele está sofrendo por quê? Porque existe um conflito, existe uma guerra, existe uma batalha, onde Satanás está falando assim, não, Jó não é fiel de verdade. Aí sim, ali é culpa de Satanás. Jó não é fiel de verdade. Tira tudo dele. Tira a família, tira as posses, tira a saúde. Na hora que ele falou assim, tira a vida. Daí Deus falou, não, daí já é demais. Mas existem momentos de prova sim. O apóstolo Pedro vai falar que Satanás anda em derredor como um leão. E nós devemos vigiar. Nós devemos estar preparados. Momentos desagradáveis vêm porque tem que provar a nossa fé. Mas não quer dizer
que nós devemos ceder aos momentos desagradáveis. Na história de Jó, no fim das contas, Jó não entende, mas mostra que em meio a momentos difíceis e de tentações, quando Satanás nos rodeia, temos que manter a fé. Momentos desagradáveis vêm por questões naturais, por consequência natural do pecado. Momentos desagradáveis vêm para provar a fé. E o terceiro tópico, momentos desagradáveis vêm porque Deus quer trazer o seu povo de volta. No final do livro de Deuteronômio, capítulo 28, Moisés aponta o que aconteceria caso o povo de Israel desobedecesse. É dito o seguinte, presta atenção. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como águia em mergulho. Nação cujo idioma vocês não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela os devorará, ela devorará as crianças, os seus animais e as plantações de suas terras, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará sua cidade, a cidade da sua terra, até que caiam os altos muros, fortificado em que vocês confiam. Sitiará toda a sua cidade, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. O texto parece uma descrição do que está acontecendo aqui. E continua. Moisés falando, então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado para o outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Vocês serão espalhados, vocês serão levados, tirados da sua terra. Mas por que Deus faria isso? Porque o povo estava longe do Senhor. E daí vem a parte seguinte. Ah, mas somente como um castigo? No capítulo 30, do verso 1 ao 3 de Deuteronômio vai dizer: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, eles obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Deus manda o povo para o exílio, para fazer com que o povo reflita que eles estão errados por causa da infidelidade. E note que a infidelidade do povo fez com que até aqueles que fossem fiéis pagassem um preço. O que me faz refletir um pouquinho sobre essa questão é: será que momentos desagradáveis não vêm em nossa vida por causa da infidelidade? É claro que essa análise do porquê momentos agradáveis vêm, só você pode fazer. Só você dentro da sua vida pode fazer. As pessoas podem ser afetadas por nossas escolhas, por nossa infidelidade. Estamos começando o ano. Temos isso em mente, renovar, um novo começo, novas metas. Consequentemente, pense em mudança de vida para esse ano. Pense em ser fiel este ano. Se você não foi fiel no ano de 2024, peça perdão, confesse o seu pecado e mude no ano de 2025. O cuidado de Deus está vinculado à fidelidade. Acerte sua vida. Segundo ponto, segundo verso que nós vamos analisar do livro de Daniel. Primeiro, Deus concede momentos desagradáveis. O segundo, Deus concede momentos agradáveis. Verso 8 e 9.
Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus concede momentos agradáveis mesmo no meio da desgraça. Daniel está ali, em uma outra situação, uma outra língua, outra cultura, um outro povo, e ele recebe um momento agradável. Como? Nós já vamos ver. Daniel me lembra muito alguns tipos de planta que têm a capacidade de desenvolver em ambientes hostis. Cuidar de plantas em ambientes fáceis com terra boa é tranquilo. Agora, desenvolver plantas e fazer com que elas frutifiquem em ambientes hostis, há uma certa dificuldade. Mas tem plantas que elas têm maior facilidade. Eu gosto muito de cactos e suculentas. Eu admiro muito. Vira e mexe, eu estou tirando lição de cactos e suculentas. Mas hoje eu não vou usar os cactos e as suculentas de exemplo, apesar de serem plantas resistentes. Eu vou usar a planta, a flor de lótus. A flor de lótus, para florescer o melhor ambiente. Vocês sabem o que é uma flor de lótus, né? Ela é bonita, né? Não sei se vocês gostam, eu acho lindo. A flor de lótus, para florescer, ela precisa estar no meio do lodo, do barro, para dar aquela linda flor. Ela precisa estar num ambiente hostil. Águas barrentas são o melhor lugar para florescer. Eu tinha um professor, tem um professor ainda está vivo, que ele dizia para nós: se nós não somos fiéis em tempos de paz, nós teremos que ser fiéis em tempos de perseguição. Daniel não parece ser aquele menino que é fiel só em tempo, ou só foi fiel nesse tempo, no momento de perseguição. Pelo contrário, ele parece ter construído o seu caráter. A família ter construído o seu caráter. Nada era favorável para ele. Era um ambiente barroso, um ambiente sujo, mas ele, como a flor de lótus, floresce em águas barrentas. Esse momento da história mostra a união do divino e o humano com o ser humano. Gostaria de exemplificar da seguinte forma. Essa garrafa aqui, água geladinha, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês estavam com sede, me deu sede só de olhar. Aqui. Se eu virar para essa garrafa e falar assim: eu te ordeno que venha abrir a sua tampa. Não, né? Não tem esse poder. Se eu colocar em nome de Jesus, não acontece nada. Por quê? Porque tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que estão ao meu alcance. E na história de Daniel, tinham coisas que estavam ao alcance de Daniel. O resolver não se contaminar estava ao alcance de Daniel. O pedir para eunuco estava ao alcance de Daniel. Agora, o ter o seu pedido atendido, o milagre que precisava fazer aquele chefe se convencer de que ele ia dar só legumes, só frutas para aquele menino, para aqueles moços com a sua cabeça à prova, isso era de Deus. Deus, ele não age no que você pode agir. Deus não te concede o que você pode conquistar. Deus, ele concede momentos de paz, Deus concede momentos de calmaria, Deus concede momentos agradáveis em sua vida. Deus concede milagres, mas o que você pode fazer, o que está a seu alcance, é você tem que correr atrás. Deus concede momentos bons no meio da desgraça, como concedeu para Daniel. Nos 3 anos que ele esteve ali,
onde estava tudo uma loucura, todo mundo sofrendo uma lavagem cerebral, Deus concedeu para ele a graça de poder ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, e ele continuar seguindo a sua fé, o que ele acreditava. Segundo ponto que nós aprendemos, então, Deus concede momentos agradáveis. E aí o último ponto, o último verso, verso 17. Deus concede bênçãos além do que esperamos. Verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus concede bênçãos além do que esperamos. Uma das músicas que chega no final do ano, nos últimos 2 anos, tem feito muito sucesso, é a música Bênçãos que Não Tem Fim. E no começo, a sua letra diz o seguinte: ainda me lembro quando o milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos para contar. Como diz essa música, Deus concede muito mais do que pensamos e imaginamos. Daniel e seus amigos queriam ser fiéis. E Deus, o Senhor, concedeu, além do momento de paz, o momento deles conseguirem ser fiéis, concedeu sabedoria e inteligência, onde eles são considerados 10 vezes mais sábios e mais inteligentes do que qualquer um do reino. Eles não barganharam com Deus, mas receberam bênçãos porque quem vê com a ótica de Deus, vê melhor, vê mais longe e vê primeiro. Por quê? Porque Ele é soberano, está no controle da história. Ele é quem muda os tempos, define estações, exalta o humilde e humilha os orgulhosos. Todos os reis estão debaixo de suas mãos. Ele abençoa a quem Ele quer. Deus está presente na sua vida. Ele age em você e por você. Em meio à desgraça, Ele está ali para te salvar. Ele transforma o lodo em bênção. O que não conseguimos fazer, Ele faz. E faz mais do que esperamos. Esse Deus, o Deus que está descrito aqui, o Deus que concede, quer estar contigo este ano. Ele quer te conceder momentos felizes, momentos de paz, momentos prósperos e bênçãos que você nem imagina. Entretanto, você precisa querer esse Deus em sua vida e fazê-lo Senhor e soberano de sua existência. Por isso, no ano de 2025, faça o Deus que concede ser o seu Deus. Feche seus olhos para nós orarmos. Nosso Pai, nosso Rei, a Ti toda a honra e toda a glória pelo que o Senhor faz por nós. O Senhor concede muito mais do que imaginamos. O Senhor age em nossa vida. O Senhor é bom para conosco em todo tempo. Muitas vezes, apesar da nossa rebeldia, da nossa infidelidade, o Senhor continua agindo em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque o Senhor vai atrás de nós. Obrigado porque o Senhor transforma o lodo em bênção. Gratos somos porque o Senhor trabalha em nosso coração. E hoje nós queremos fazer a oração de entrega, pedindo que o Senhor tome o nosso coração, tome nosso pensamento para sermos teus inteiramente. Vivemos para Ti, confiando da mesma forma que Daniel confiou, que o Senhor estava cuidando de cada situação e fez do Senhor o Deus dele. Nós também temos esse relacionamento, um relacionamento de confiança, um relacionamento de proximidade contigo. Senhor, por favor, que sintamos a Tua presença essa semana, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam hoje conosco,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.